Vamos lá. Coisas que o advogado não deve fazer sob hipótese nenhuma, tá? Primeira coisa, causa ganha. Se você diz para o cliente que a causa é ganha, você está dizendo que, por exemplo, se ele entra com uma ação trabalhista, com uma ação indenizatória, a causa é ganha. Você diz para ele que você tem a certeza absoluta, não é que a sentença será favorável, a causa é ganha quando ele recebe. Então você está dando esta garantia, você receberá uma indenização. E aí no curso do processo, a empresa consegue provar que tudo aquilo que o seu cliente informou não era verdade e você perde o processo. Então, para evitar esse tipo de vexame, nunca prometa causa ganha. Valor da ação, tá? Principalmente dano moral. Você coloca lá 15 mil e para poder, aparecer, você manda a inicial para o cliente, ele olha ali 15 mil, caramba, já vou trocar de carro, já vou fazer a obra no meu banheiro e tal, e quando chega depois o juiz fixa o dano moral em R$ 1.500, né? E aí você fala, mas o juiz, não, para evitar esse constrangimento, você já de início fala, olha, eu peço aquilo que eu considero razoável, mas o juiz vai fixar com certeza no valor que ele entender adequado, não é o que eu informo. Esse valor aí da causa não tem nada a ver com o valor que você tem direito. Tá? Por quê? Porque você coloca 25 mil de dano moral, o juiz vai lá e fixa em 5, perdeu 20. Então isso aí você tem que esclarecer à parte. Outra coisa, tá? A ação só é efetivamente ganha, tá? Pode o processo demorar 10, 15 anos, quando o valor está no bolso. Recebeu, tudo bem. Porque eu mesmo, há muitos anos, tive uma decepção. Eu ajuizei uma ação de despejo, tá? E já tinha transitado e julgado e tal. Um dia antes de completar 2 anos, o réu, o fiador, ajuizou uma ação monitória e conseguiu desfazer a sentença. Se eu sou um prometedor, a minha cara caía no chão. Então, tudo isso, o advogado tem que ter muito cuidado, tá? Aí você pode falar assim, doutor, mas tem causa que é ganha. Tem causa que eu posso falar isso? Não tem. Mas está teimando? Vou te dar outro exemplo. Uma ação de alimentos, tá? O pai veio de São Paulo, veio do norte para o Rio de Janeiro, está trabalhando aqui, teve um relacionamento com uma senhora, teve um filho e eles se separam. E você é procurado para fazer a ação de alimentos desse filho. E você diz, causa ganha. Poxa, tranquilo, ele terá que pagar, em tese. É isso que acontece, o pai tem que pagar a pensão. Mas, digamos, no curso do processo, o pai morre. O pai morreu, tá? Aí você vai procurar se ele tinha, se os avós da criança estavam vivos, também não existia. Você vai procurar se o pai tinha irmãos colaterais e tal, não tem ninguém. Só sobrou ele da família dele e ele morreu. Aí você fala, não, mas não tem problema porque o INSS, você vai no INSS, ele sequer estava inscrito, trabalhava de bico, fazia serviço avulso. E aí? Não tinha INSS, não tinha um seguro, não tinha nada, não tinha um patrimônio. Você ganhou a ação de alimentos. Não, você perdeu a ação, por quê? Porque não há como sustentar essa criança com o objeto da ação, que são os alimentos. Então, advogado, nunca prometa nada para o cliente, prometa trabalho, tá? Principalmente na seara criminal. Às vezes o advogado novato pega o caso, analisa e fala,
me dá X, dá 15 mil que eu vou entrar com habeas corpus no tribunal, solto ele. Aí quando chega no tribunal, eles puxam a faca, o réu tem mais de 20 condenações. Era fugitivo. Você vai soltar? Não. Mas você já prometeu que com habeas corpus você soltaria. Então não façam isso, tá? O advogado ético é igual o médico que é ético, tá? Ele não pode fazer um diagnóstico apenas com o que você está falando. Tá? Às vezes o cliente chega no escritório e fala assim, doutor, fui mandado embora, não recebi nada. E você ajuiza a ação dizendo para ele, não, pode ficar tranquilo, a causa é ganha, a tua carteira está assinada, a empresa é muito grande. Na contestação, a empresa junta o comprovante de pagamento de todas as verbas. Pagou tudo, não deve nada. Ação julgada improcedente. Valeu a pena a sua promessa? Causa ganha? Então, toma cuidado. Às vezes, as partes utilizam o processo como uma forma de multar a outra, de causar dor, de causar sacrifício, de punir. Então, o advogado deve ter uma cautela absoluta. Assim como o médico não pode fazer um diagnóstico de uma doença sem os exames, o advogado também deve ser paciente. Aguarda um momento próprio, olha, o valor está na sua conta, você transferiu para a conta do cliente, olhou o processo, está tudo certinho, aí sim, olha só, agora a causa é ganha, já recebemos, a empresa pagou, o dinheiro está na tua conta, os meus honorários já estão aqui, está resolvido. É assim que funciona, tá? Se você agir com moral, com ética e principalmente ciente que o direito é da parte e não do advogado, você terá êxito. Advogado que gosta muito de prometer, que fala muito, principalmente, é problemático, tá? Gostou, curte, compartilha.